Olá, estudantes, tudo bem? Quem vos fala aqui é o professor Enoque Teixeira e é com grande alegria que eu venho conversar com vocês aqui nesse comentário das unidades 5 a 8, sabendo que já estamos aí na reta final. Já foi gravado um vídeo anteriormente onde conversamos sobre as unidades 1, 2, 3 e 4. Fizemos já algumas webconferências, gravei também vídeos explicando as atividades avaliativas. Então agora eu queria conversar com vocês sobre as unidades 5, 6, 7 e 8. Então, pessoal, qualquer dúvida após esse vídeo que persistir, você pode me procurar depois dentro do AVA na função Fale com o Professor. Tá bom? Então vamos lá? Pessoal, a unidade 5, ela fala um pouquinho sobre os tipos e funções da comunicação organizacional. O que eu separei aqui para a gente conversar da unidade 5? Quando a gente fala de comunicação organizacional, a gente está falando de toda forma da empresa se comunicar com o seu público. Então, todas as formas da empresa se comunicar com o seu público, eu estou falando de dois tipos de público, do público interno e do público externo. A gente vai ver isso mais para frente. Tá? É importante você notar que existem vários tipos de comunicação que a empresa pode realizar. Então, a empresa pode fazer uma comunicação interna, ela pode fazer uma comunicação institucional, uma comunicação mercadológica, uma comunicação social, uma comunicação administrativa. Vamos pontuar um pouquinho de cada uma desses tipos de comunicação. A comunicação interna, a gente está falando que a empresa ela está atuando diretamente com o seu colaborador. É importante a empresa manter contato com o seu colaborador, justamente para que o colaborador saiba o que está acontecendo na empresa. Modificações no produto, no serviço, modificação no organograma da empresa, a movimentação de colaboradores dentro da empresa. Então, exemplos aí de comunicação interna. Comunicação institucional, aí é quando a empresa ela começa a construir, junto com o seu público externo, um posicionamento justamente com a opinião pública. Ou seja, a empresa ela justamente está criando um meio de contato para criar fora da empresa um posicionamento, ou seja, começar a criar dentro da cabecinha de cada pessoa a sua marca, o seu produto. Né? Então a empresa começa a divulgar os seus valores, os seus atributos, a sua missão. Né? Então a empresa ela começa a difundir na sociedade a sua marca, a sua missão, seu produto. Tá? A comunicação mercadológica ela é diferente da comunicação institucional. Quando a gente fala de comunicação mercadológica, a gente está falando não só daquilo de bom que a empresa faz na sociedade, que a comunicação institucional faz. A comunicação mercadológica não vê isso. Ela foca apenas no produto, no serviço e tenta trazer junto ao seu público externo aquilo que o produto ou serviço tem de melhor. Então, às vezes, você está sentado ali vendo televisão e a sua novela ou futebol e daqui a pouco aparece um merchandising do produto ou do serviço da marca da empresa. Então, isso nada mais é do que uma comunicação mercadológica. A comunicação social, ela engloba a comunicação institucional e a comunicação mercadológica. E qual é a intenção dela? A intenção dela é tornar a empresa um caminho bem aberto com a sociedade. A gente costuma falar que são as relações públicas, ou seja, tudo aquilo que envolve a empresa na comunidade, nas mídias sociais, está voltado para a comunicação social. Então é como se fosse um tipo de relações públicas, sociedade-empresa, empresa-sociedade. Quando eu falo um pouquinho da comunicação administrativa, eu estou falando da comunicação que a empresa tem através dos documentos oficiais. Né? Então a empresa, uma vez ou outra, ela vai disponibilizar tanto para o seu público interno, colaboradores, tanto como seus clientes, público externo,
os seus procedimentos, seus códigos, as suas normas, os seus ofícios, memorandos. Então, isso é a comunicação administrativa. Tá? Então, é importante você ficar atento a esses tipos de comunicação, porque se você entendeu esse tipo de comunicação, facilita muito, muito o aprendizado da unidade 5. Tá? Professor, nós vimos o tipo de comunicação, mas quais são esses fatores? Quais são essas funções? Pessoal, na página 111 está falando justamente sobre isso. Os fatores essenciais na qualidade da comunicação de uma organização. Tá? Então, o autor ele pontua ali os fatores essenciais. O gerenciamento de pessoal técnico especializado, rapidez e competência, disposição da direção em abrir informações, autenticidade, usando a verdade como princípio, respeito às diferenças individuais, gestão participativa capaz de propiciar oportunidades e mudanças necessárias. Então, pessoal, quando a empresa ela começa a ter uma comunicação com o seu público interno, ela precisa ter esses princípios para que haja qualidade na comunicação com os colaboradores. É notório saber que a comunicação numa empresa ela ocorre de forma formal e de forma informal. Ou seja, existe a comunicação formal da empresa, acabei de falar da comunicação administrativa. A empresa ela utiliza de vários meios para que haja uma comunicação oficial da empresa. E existe também a comunicação informal, principalmente entre os colaboradores. A gente fala popularmente que é a rádio do peão, é a conversa do corredor, é a conversa da hora do almoço, né? Então, essa comunicação informal, às vezes, ela propicia mentiras, propicia algo negativo, depreciativo em relação a pessoas, a liderança e também a empresa. Por isso que a empresa precisa ter um gerenciamento de pessoal, né? Precisa agir rápido, né? Colocar informação autêntica de forma disponível a todos, para que essas informações informais possam ser rapidamente controlados. Então, pessoal, é importante a gente ficar atento a esses detalhes, né? A gente sabe como empresa ela também passa por momentos de crise. E qual é o papel da comunicação no momento de crise? Toda empresa pode passar por um momento de crise. E aqui, no momento de crise, é que acontece os grandes rombos da comunicação da empresa. Por quê? Quando a empresa começa a demitir, começa a faltar pagar em dia, a empresa começa a surgir burburinhos. E é aqui que a empresa tem que tomar muito cuidado. Né? Então é essencial que a empresa tenha uma estratégia de comunicação, que essa estratégia possa ser viável e direta a todos que trabalham dentro da empresa e até mesmo o seu público externo. Quando eu falo de público externo, eu falo dos consumidores e clientes. Vou dar um exemplo dessas tragédias com as mineradoras. A gente sabe que muitas coisas surgiram. Então a empresa ela precisa, as empresas envolvidas nessas tragédias, nessas catástrofes ambientais, precisam agir rapidamente, justamente para que as pessoas, assim como os meios de comunicação, possam estar atentos ao que a empresa está divulgando, né, para que haja uma comunicação ali rápida. Tá? Então, é importante a empresa agir de forma rápida na crise também. Então, pessoal, acho que na unidade 5, os principais pontos são esses. A unidade 6, nós temos como título aí a ética, a liderança e a comunicação. É importante você entender o que é ética, né, pessoal? É importante você notar que a ética empresarial ela está diretamente ligada ao comportamento da empresa. Como que a empresa age em relação às outras empresas? Como que a empresa age em relação aos seus colaboradores? Então, quando a empresa ela age de conformidade com os princípios morais e com as regras de boas condutas aceitas pela coletividade, a empresa, então, ela pode dizer a todos que ela age de forma ética. Tá?
É importante vocês notarem, pessoal, que apesar de a empresa ela viver num mundo em que haja concorrência, a concorrência nunca pode fugir à ética, né? E eu sempre faço uma pergunta aos meus alunos: será se vale tudo mesmo para você derrotar o seu colaborador? Ou, desculpa, para você derrotar a sua concorrência? Vale tudo mesmo? Até mesmo você fazer o que não é ético para destruir a sua concorrência? Nós temos um caso emblemático que eu sempre falo para meus alunos, que uma funcionária que trabalhava na Coca-Cola, ela obteve informações sigilosas sobre a empresa Coca-Cola, né? E essas informações eram muito valiosas. Então ela entrou em contato com a Pepsi, né? Informações essas que vão de criação de novos produtos, novos mercados e por aí vai. Então ela entrou em contato com alta patente da Pepsi e queria vender essas informações para a Pepsi. Então a Pepsi, através do seu dirigente, fez com que essa pessoa criasse um alto volume de informações, e assim que essa pessoa achava que ia se dar bem, esse diretor da Pepsi entrou em contato com a Coca-Cola e os dois entraram em contato com a polícia e essa pessoa foi presa. Tá? Então, pessoal, a Pepsi demonstrou aí que ela sim, ela tem boas práticas corporativas. São concorrentes, mas não são rivais ao ponto de uma destruir a outra. Tá? E por que as empresas devem priorizar a ética empresarial, a ética organizacional? Principalmente por causa daqueles que estão diretamente desenvolvidos com a empresa. A gente chama de stakeholders, né? Que são os fornecedores, o governo, a comunidade local, os proprietários, defesa do ambiente, grupos específicos, empregados, defesa dos consumidores, clientes, concorrentes, as mídias. Então, todos esses grupos eles estão diretamente ligados à empresa. Então, se a empresa ela não tem uma ética organizacional, vou dizer um exemplo aqui, a empresa ela atua no desmatamento, né? Então, a empresa ela está diretamente ligada à destruição do meio ambiente. Então, ela está afetando quem? Afetando a muita gente. Então, essa informação vinculada à empresa, com certeza vai destruir a moral da empresa perante ao público, perante a todos que estão à sua volta. Além da empresa, ela está diretamente ligada a esse comportamento ético, a esse comportamento moral, é importante também a liderança dessa empresa ela ser ética. Por que eu estou falando isso? Eu acabei de dar o exemplo da Pepsi e da Coca-Cola. O que faz a empresa acontecer são pessoas. E as pessoas que tomam decisões na empresa são líderes. Então, quando os líderes eles não têm nenhum tipo de ética, né, ele acaba deixando a desejar, não só para o público interno, mas também para o público externo. Né? Então, o autor aqui na nossa apostila, na página 137, ele fala um pouquinho sobre liderança ética, e é importante a gente notar aqui. O líder deve ser um modelo visível para todos. Então, ele pontua aqui o primeiro tópico. O empregado ele é o reflexo da liderança. Então, se o empregado ele vê a liderança cometendo excessos, possivelmente esse empregado também irá cometer excessos. Né? E quando eu falo de excessos, você pode colocar roubo, como falta de tudo que você imaginar prejudicando o andamento da empresa. Tá bom? A ética não deve ser apenas um comportamento do líder, mas também de todos que trabalham dentro da organização. Ou seja, deve ser um comportamento difundido entre todos. A melhor coisa que tem para o colaborador é ele ter um líder ético, um líder que preza pela boa convivência, pelas boas práticas. É importante o líder ele ser assim. Por quê? Porque quando o líder ele é um líder com boas práticas, com a moral, que pode cobrar os outros, né, e dar um bom exemplo, ele nada mais é do que um exemplo. O seu comportamento é um treinamento de ética para que todos possam alcançar essa mesma atitude. A empresa, através desses líderes, pode fazer programas de treinamento também, oficinas, workshops, palestras, buscando alcançar essas atitudes éticas de seus colaboradores. Então, quando a liderança é ética, a ética é difundida em todos, até mesmo os escalões mais baixos
do organograma de uma empresa. Tá, pessoal? Então, a gente está falando aqui de ética e liderança na unidade 6. Na unidade 7, a gente tem o tema endomarketing, que é um tema muito importante, já visto aqui um pouquinho, já conversei com vocês um pouquinho na unidade 5. O tema endomarketing, o que é o endomarketing, professor? O endomarketing, a palavra endo significa movimento para dentro. Então, é um movimento para dentro com o marketing, né? Então, é quando a empresa ela começa a tratar o seu colaborador de forma em que esse colaborador possa ter o mesmo tratamento que o cliente tem. Ou seja, os grandes estudiosos de marketing começaram a notar que as empresas elas gastam muito dinheiro para alcançar o seu consumidor, né? Só que esses grandes estudiosos de marketing perceberam que a mensagem era alcançada pelos consumidores, porém, havia um grande erro quando esse consumidor, esse cliente, entrava em contato com a empresa. Porque quando o consumidor é alcançado pelas mensagens, pela comunicação mercadológica, ele entrava em contato com a empresa. Só que quem atendia, quem representava a empresa era quem? Os seus colaboradores. E aqui a empresa deixava muito a desejar. Então, a empresa começou a entender que ela precisava fazer um trabalho interno, antes de fazer um trabalho externo. Eu preciso preparar o meu público interno para que ele atenda às necessidades e desejos, do meu público externo. Então, a empresa começa a trabalhar o uso de políticas, de conceitos, de técnicas de recursos humanos, de marketing, tendo como função principal integrar todas essas áreas e todos os níveis organizacionais. Fazer com que os empregados estejam motivados, capacitados, bem informados e orientados para a satisfação do cliente. Vou dar um exemplo bem prático para você. Vamos dizer que o seu filhinho fez 4 anos e você procura uma escola para matricular o seu filho. No seu bairro tem 3 escolas. Numa das escolas em que você pensa em colocar o seu filho, trabalha um amigo seu. Então você vai até esse amigo e pergunta sobre essa empresa, sobre a escola. E esse amigo seu começa a relatar para você quais são as práticas internas dessa empresa. Porque como ele está lá dentro, ele tem propriedade para falar da empresa. Após o relato desse funcionário, eu tenho certeza que você vai ter exatamente o seu conceito formado dessa empresa que oferece o serviço de escolarização. Tá? Então percebe a importância do funcionário? O funcionário está fazendo o papel do marketing agora. Ele está sendo o agenciador do marketing para você, cliente, no papel de amigo. Tá bom? Então a unidade 7, ela trabalha esses princípios do endomarketing. É importante você estudar e ficar atento lá também. Então, pessoal, chegando aí no final, na unidade número 8, que tem o título Gestão da Comunicação Organizacional, é uma unidade que traz mais exemplos de cases falando sobre comunicação organizacional. Mas eu separei aqui que é importante a empresa que vai trabalhar que vai gerir essa comunicação organizacional ter um bom planejamento, né? E é isso que a Abracom fala lá na página 178. Então ela cita ali os principais tópicos de um bom planejamento de comunicação. Atenda ao planejamento estratégico da organização, apontando de que maneira a comunicação pode colaborar com o alcance dos resultados desejados. Estabeleça os objetivos que se pretende alcançar com ações de comunicação. Estruture os canais de comunicação, veículos, eventos e ações que serão realizados. Indique as formas de medir os resultados propostos e implementados. Utilize pesquisas com o público-alvo para traçar seu perfil e identificar os problemas de comunicação que o atingem. Defina os conteúdos que serão comunicados. Então você vê que nesses passos aqui abordados para que você faça um bom planejamento de comunicação organizacional, ele trabalha desde o planejamento estratégico, da ideia,
aonde você quer implementar, ou seja, os objetivos que você quer alcançar, quais os canais você utilizará, né? Como que você vai obter os resultados após essa aplicação e o seu contato com o público-alvo. Quem você quer atingir? Qual a segmentação de mercado você quer atender? Né? Então, é necessário seguir esse passo a passo aí. E aqui na página 179, foi feita uma pesquisa anual pela empresa Valor Carreira, chamada As Melhores Gestão de Pessoas. Então, eles separaram aí as 35 empresas que mais se destacaram e fizeram aí um levantamento com os funcionários. Por que essas empresas elas são consideradas melhores no quesito gestão de pessoas? Vamos aos dados. 82% sentem-se enganjados com a empresa. 71% reconhece que a liderança se comunica de maneira aberta e honesta. 70% reconhecem o chefe imediato como uma figura que inspira e motiva. Olha aí a questão do exemplo. 70% afirmam que os gestores se mantêm informados sobre as mudanças que impactam em seu trabalho. 70% acredita que o sucesso financeiro da organização é compartilhado. 66% afirmam possuir liberdade para realizar o trabalho desde que traga resultado. 64% dizem ser remunerado de forma justa. Então, pessoal, você consegue entender que é muito importante a empresa ter uma linha de contato com o seu colaborador, justamente para que ele tenha essa sensação que essa entrevista ela trouxe aí. Pessoal, a gente encerra aqui esse vídeo. Eu faço sempre questão de encerrar o vídeo dizendo: o que eu fiz com vocês aqui agora foi apenas um apanhado geral das unidades de aprendizagem. É importante você ler e você refletir em cada uma dessas unidades. Esse vídeo ele não substitui o nosso material em PDF de leitura obrigatória. Isso aqui é apenas um complemento para te auxiliar aí, a fim de contribuir para o seu aprendizado. Espero ajudar você aí nesse vídeo e espero que você também aprenda e desenvolva na sua vida tudo que nós conversamos aqui. Desejo para você bons estudos aí, tá bom, pessoal? Forte abraço!